Olá, amigos. Eu estou nesse instante aqui no nosso estúdio do nosso portal atualidadesdodireito.com.br. E eu quero fazer com vocês, nesse minuto, uma atualização dos nossos estudos, dos nossos livros, a respeito do seguinte: infecção hospitalar. Vejam lá, vou primeiro colocar o problema para você. Aí nós vamos ver qual é a solução correta do ponto de vista penal. Olha o problema. Imagine o seguinte: o sujeito A dispara contra B com o ânimo de matar e acerta o braço de B, só o braço. B, ferido, vai ao hospital. Lá no hospital, contrai infecção hospitalar. Infecção hospitalar. A questão é a seguinte: A, que efetuou o disparo para matar, responde ou não responde por esta morte? Existe nexo de causalidade entre a morte e um tiro? Existe nexo de imputação, nexo jurídico entre o resultado jurídico, morte, e um risco criado pelo tiro? Essa é a questão. Pelo que o agente A responde? Por tentativa de homicídio ou por homicídio consumado? Esse é o problema jurídico. Esse é o problema penal que eu quero colocar para vocês nesse instante. Vamos lá? Quer ver? Antes, deixa eu te passar alguns dados que foram divulgados nesta semana pela ANBIO. ANBIO é a Associação Nacional de Biossegurança. No congresso recente, esta associação, a ANBIO, divulgou o seguinte: apenas 1% dos centros de saúde e hospitais do país seguem normas de biossegurança. Apenas 1% seguem normas rígidas de biossegurança. O que isso gera quando não há biossegurança no centro de saúde ou no hospital? Isso gera o seguinte: os índices de infecção hospitalar no Brasil chegam em alguns lugares a 80%. 80%. Ou seja, de cada 10 pacientes, 8 acabam contraindo infecção hospitalar por micro-organismos ali disseminados no ambiente onde está o paciente. De cada 10, 8. E o que isso gera em termos de mortes no nosso país? De acordo com a ANBIO, isso vem gerando algo em torno de 100 mil mortes por ano no nosso país. 100 mil mortes por ano. Isso significa uma taxa 5 vezes maior que os países ricos, que os países civilizados. 5 vezes maior essa taxa aqui no nosso país, ou seja, comparativamente com os países ricos. Ou seja, a conclusão que a gente extrai desses números assustadores divulgados pela Associação Nacional de Biossegurança, a conclusão que a gente extrai é que, se você quer contrair uma doença, hoje, talvez o melhor lugar seja um centro de saúde ou um hospital. Por incrível que pareça, esse é o nosso Brasil, esse é o nosso país. E ainda vai sediar uma Copa do Mundo em 2014. Já imaginou quanta gente vem de fora, com micro-organismos ali e tal, que vai disseminar no nosso país? Veja o problema que nós podemos antever desde logo. Pois bem, a verdade é que muita gente morre de infecção hospitalar. Logo, voltemos para o nosso problema.
A disparou contra B, B sofreu ferimento bobo, foi ao hospital e lá contraiu infecção hospitalar, seja porque não há higiene nas mãos, seja porque não tem luvas cirúrgicas adequadas, seja porque o ambiente não é devidamente higienizado, não se limpa o chão, seja porque não se descarta o material que deve ser descartado, que já foi utilizado, etc. Todas essas circunstâncias acabam gerando infecção hospitalar. E aí o sujeito, vítima de micro-organismos, acaba morrendo. E B, no nosso exemplo, morreu de infecção hospitalar. A responde por essa morte? Sim ou não? Na nossa opinião, não. Não responde. Não responde. Por quê? Porque a infecção hospitalar é uma concausa nova, superveniente, que supervém à causa original. Causa original é o tiro, A de um tiro em B. Causa superveniente é a infecção hospitalar. Essa causa superveniente, relativamente independente, se ela por si só gerou o resultado, o agente A não responde pela morte, e sim só pelo que fez. Onde é que está escrito isso? Isso está no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. Parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. Nesse caso, então, o agente nosso A não responde pela morte, sim, só pelo que fez. Porque a morte decorreu de outra causa, de uma outra causa superveniente. Esse exemplo e essa situação se parece muito com o velho exemplo da ambulância. Ou seja, A disparou contra B, B foi colocado na ambulância e o motorista da ambulância acabou batendo a ambulância num poste e matou o sujeito de traumatismo craniano. Nesse caso, o motorista da ambulância responde pela morte e A, que quis matar, responde por tentativa de homicídio. É muito parecido o exemplo, um com o outro, uma situação com a outra. Para fechar, gostaria só de sublinhar para vocês mais uma última coisa, que a solução dada para este problema no nosso Código Penal, parágrafo 1º do artigo 13, tem total coerência com a teoria da imputação objetiva de Roxin, que diz o quê? Que tem que haver nexo de imputação entre o resultado e o risco criado. O sujeito deu um tiro em B, acertou o braço. O risco que ele gerou foi só de tentativa, porque o tiro foi quase que ali sem nenhuma gravidade. O risco foi de tentativa, ou seja, perigo de lesão do bem jurídico. E assim, se a morte decorreu de outra causa, infecção hospitalar, essa morte não tem nexo de imputação com o risco criado. Dessa maneira, seja por força do parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal Brasileiro, seja por força da teoria da imputação objetiva de Roxin, não há como imputar a A o resultado morte, visto que este resultado não tem nexo nem de causalidade, nem de imputação com a causa ou com o risco criado. É isso, gente. Aqui estamos no nosso portal Atualidades, atualizando os nossos vídeos e as nossas aulas aí de direito penal. Abraço a todos, avante, avante, estamos juntos com vocês. Visite o nosso portal, visite o nosso Atualidades do Direito, para que você esteja permanentemente atualizado com todas as novidades que têm saído no mundo jurídico. atualidadesdodireito.com.br. Se você é professor universitário, venha para cá, venha conosco, participe, tenha um blog conosco. Nós vamos fazer o seu blog e você vai começar a discutir, escrever, refletir sobre todos esses assuntos, sobre todas essas novidades que acontecem no mundo do direito. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau.